As razões que me trazem a esta tribuna na tarde de hoje podem parecer um tanto inoportunas, se consideradas as manchetes dos principais jornais do país, todas centradas no surpreendente e excepcional crescimento da economia. Como brasileiro que sou, acolho o desempenho do PIB brasileiro com alegria e o cérebro deste parlamento. Entretanto, faço com reservas. Numa cesta de 17 economias, o PIB do Brasil foi o que apresentou o maior crescimento no primeiro trimestre deste ano, quando comparado ao quarto trimestre de 2009. Superamos países como Canadá, 1,5%, Japão, 1,2%, Estados Unidos, 0,8%, França, 0,1%, Chile, menos 1,5%, Grécia, menos 0,8%, México, menos 0,4%. China e Índia não divulgaram dados que elimina efeitos sazonais no cálculo do PIB. Lógico, a comparação a ser feita é em relação com o igual período de 2009. E aí, o Brasil cresceu 9% nos 3 primeiros meses, perdendo apenas para a China, 11,9%, e batendo a Índia, 8,6%, e a Rússia, com 4,5%. Contudo, para que este crescimento seja sustentável no médio e longo prazo, é preciso que ele seja acompanhado pelo crescimento da capacidade de poupança e investimento. Hoje, a taxa de investimento no Brasil é de apenas 18% do PIB. Faz-se necessário que ela chegue ao patamar de 22% para mantermos os 9% ao ano que hoje tanto nos alegra. A carga tributária e o nível de eficiência da educação são grandes gargalos que impedem o Brasil de alcançar os sonhados 22% de proporção investimento no PIB. Falo desse comportamento de nouveau riche, tão em moda na sociedade brasileira e que, infelizmente, parece contaminar o aparato governamental responsável por capitanear o processo decisório da gestão pública. Somos um país com desigualdades incomensuráveis e péssima qualidade dos serviços de educação, saúde, segurança, saneamento e tantos outros que dependem do poder público. Entretanto, os jornais noticiam, de tempos em tempos, que o Brasil se propõe a ajudar algum país com perdão de dívidas. Até 2007, já havia informações de que o governo brasileiro havia perdoado 1 bilhão e 250 milhões de dólares de dívida de outros países. Não quero com isso dizer que eles não necessitem de ajuda ou não mereçam, senhoras e senhores senadores, mas o Brasil ainda tem um débito considerável no que se refere a proporcionar condições dignas de vida a seus próprios habitantes. Uma significativa parcela da população ainda subsiste em condições precárias de higiene, dependentes da saúde pública, que é insuficiente no atendimento das necessidades básicas, sem acesso a uma educação de qualidade e a outros serviços que o governo deveria disponibilizar. Com tantas necessidades internas, faz sentido o Brasil oferecer-se para emprestar dinheiro ao FMI? Não seria melhor deixar esta forma de investimento para os países que ostentam PIBs astronômicos e direcionar toda esta montanha de dinheiro para minorar os sofrimentos de parte significativa da população brasileira? Creio que é um descalabro deixar um país tão necessitado de investimentos à míngua para emprestar para uma fortíssima instituição internacional. Ainda falta muito para que sejamos considerados como um país desenvolvido. Daí, minha reação diante deste comportamento de novo rico que o país exibe,
de emprestar dinheiro como se nada faltasse internamente, como se os serviços públicos funcionassem a mil maravilhas e como se o país não ostentasse tantas desigualdades necessitando serem minoradas. Vossa Excelência, desde que adentrou aqui, trouxe, e para onde nós vamos, nós levamos a nossa formação profissional. A civilização tem que se falar se o país é civilizado, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Dinheiro é um deles, eu não estou abandonando que tenha o seu carro, a sua riqueza, mas tem que ter no IDH educação, saúde, civilização, segurança e outros patrimônios que esse aqui chama. Senhores senadores, me incomoda sobremaneira a resistência generalizada de fazer economia no trato do dinheiro público e de não cortar despesas supérfluas para que permita sobrar para as demandas básicas da sociedade. Como nordestino que sou, conheço de perto essas demandas. Elas se abrem diante de nossas janelas e tiram o nosso sono, provocando em alguns o desconforto da riqueza. Enquanto economias ricas e consolidadas, como o da Alemanha, cortam gastos de 80 bilhões de euros, está aqui, senhor presidente, cópia da Folha de São Paulo também de ontem, a Alemanha corta gastos de 80 milhões de euros, maior redução de despesa desde a Segunda Guerra, preservando apenas educação e pesquisa, como Vossa Excelência se referiu em pronunciamento há poucos minutos, o Brasil segue esbanjando. Todo o vigor da nação é desviado para tapar rombos provocados pela gastança desenfreada e aquelas provocadas pelas políticas monetárias e fiscal. Não podemos nos esquecer que permanecemos ostentando incômodo título de país campeão de juros e detentor de uma das cargas tributárias mais infames do planeta. Desvestimos o santo, representado pelas carências básicas da população em educação, saúde e segurança pública, por exemplo, para cobrir santo das propriedades equivocadas. Ou deixamos de atender às necessidades mais básicas da população para retribuir regiamente aos investidores financeiros. Conclamo, senhor presidente, associando-me aos milhões de brasileiros que pensam o Brasil com seriedade, que se impõe um novo estilo para substituir a escandalosa e indiferente gastança do novo rico, lembrando que é difícil manter a serenidade diante de tão inominável absurdo. Senhor presidente, eu me sinto como brasileiro extremamente envaidecido, como leio matérias como as que falei da nossa pujança. E, por exemplo, a Folha de São Paulo hoje traz: país é o que mais cresce fora da Ásia. E, na verdade, nos ranqueia, nos coloca aqui no topo como o terceiro país que mais cresceu nos últimos meses. Fatores como cada vez mais nós identificamos as riquezas do pré-sal. A minha abordagem nesta tarde de hoje visa tão somente, com a experiência pessoal que tenho, com a experiência empresarial que tenho, alertar de que a economia é feita como um eletrocardiograma, é oscilante. Existem bons momentos, existem maus momentos. Os empresários brasileiros, por exemplo, tiveram que enfrentar as economias dos anos 90, na qual durante apenas 5 anos nós tivemos 5 moedas e as empresas brasileiras tiveram que sobreviver a essa hecatombe. Mas, na verdade, este meu grito de alerta visa tão somente alertar ao país e alertar as autoridades brasileiras, principalmente as autoridades monetárias, que essa pujança de desenvolvimento, essa pujança de crescimento, que eu tenho certeza que vamos legar a nossos netos um país exuberante, sem dúvida, uma das maiores potências mundiais, porém, nós temos que apertarmos nosso cinto para não nos arrependermos lá na frente.